que nós iremos ministrar nessa noite é perseguidos, mas não derrotados. Exatamente. Perseguidos, mas não derrotados. Esse é o tema da reflexão de hoje. O Salmo 129 é um salmo pequeno, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. Versículo 8. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, sem dúvida, a cada dia que passa, as implicações desse salmo estão atuantes em nosso dia a dia. Que Teu Espírito Santo aplique, ó Deus, cada princípio, cada lição, cada ensinamento, que a gente tire lições para toda a vida. Guarde, ó Deus, em nossos corações tudo isso. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. O contexto do Salmo 129, acredita-se que nós não temos o autor do Salmo, né? Ele é apenas destinado ao cântico de peregrinação. Lembrando que cântico de peregrinação vai do Salmo 120 ao 134. É um grupo de salmos separados quando as tribos circunvizinhas de Jerusalém, o povo judeu, né, iam em peregrinação até Jerusalém. E nessa trajetória, nesta peregrinação, eles separaram alguns salmos para cantar. E vai do Salmo 120 ao 134. Por isso que existe um nomezinho chamado Cântico de Peregrinação. Algumas traduções têm Cânticos dos Degraus, que é justamente isso. Quando os judeus saíam das suas tribos até o templo para trazer suas ofertas, seus sacrifícios a Deus. O Salmo 129, acredita-se que a datação desse salmo, a época em que ele foi escrito, alguns atribuem para depois que os judeus, quando foram deportados para a Babilônia, eles voltaram para Jerusalém. Houve um processo de reconstrução, sem dúvida, mas por mais que eles tivessem voltado, os inimigos os circunvizinhos, né, os vizinhos de Jerusalém ainda estavam lá. Sem dúvida houve escárnios, sem dúvida houve perseguição, sem dúvida o próprio Neemias esclarece muito bem isso em todo o seu livro, falando sobre as perseguições que teve por parte dos vizinhos, né, de Israel para não reconstruir o templo, nem muito menos reconstruir as muralhas, a cidade de Jerusalém. Então esse salmo é uma oração a Deus, é uma expressão para com o nosso Deus, das aflições que o justo enfrenta, das aflições que o povo de Deus do Antigo Testamento, Israel, enfrentaram. E claro que há uma linguagem pessoal e logo depois uma linguagem nacional. E a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, se identifica com esse salmo, pelas suas perseguições, pelos princípios que estão aqui ensinados. O primeiro deles é uma orientação muito clara, do versículo 1 e 2, que fala a respeito de nós entendermos que a perseguição sempre existiu. Vejamos aí. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Observe a palavra que aparece por 2 vezes, desde a minha mocidade. Isso nos remete à seguinte ideia, de que Israel, desde quando Abraão, nem Israel tinha nascido ainda, que é o nosso querido Jacó, a nação ainda não tinha se estabelecido como povo santo,
quando Moisés ele tirou o povo do Egito, né? Claro, isso com a graça e com o poder de Deus, para dar início à nação de Israel. O próprio Abraão já sofreu perseguições. Isaac sofreu perseguições. Jacó, meu Deus, Jacó que o diga, sabe o que é perseguições. Então, vale entender, a nível de primeiro ponto dessa parte do Salmo 129, é entender que as perseguições, elas sempre existiram para com o povo de Deus. Aqui não é céu, meu irmão. É difícil entender essa realidade, mas eu aconselho que você aceite essa realidade. As perseguições, elas sempre existiram. O próprio Jesus, já no Novo Testamento, ele vai dizer em Mateus 5, versículo 11, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando perseguindo, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Exultai, regozijai-vos, pois grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso é o versículo 12. Versículo 11 e 12 diz o que eu disse. Jesus fala: felizes aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Em Mateus capítulo 28, Lucas 21, Marcos capítulo 13, onde Jesus fala o famoso sermão escatológico, né, sobre o fim do mundo, as perseguições que a igreja do Senhor enfrentaria. Ele disse que por causa do nome dele nós seríamos odiados de todas as nações. A cada dia que passa, o ódio para com o povo de Deus está muito claro. Então, meus irmãos, entenda que a perseguição faz parte da vida do crente. Lembrando que a perseguição injusta. Lembrando quando um cristão vai ao tribunal, que se diz cristão, e roubou, ele não está sendo perseguido porque é cristão, ele está sendo perseguido porque roubou. Só que Jesus não disse isso, ele disse que nós iríamos aos tribunais por causa do seu nome, pelo simples fato de sermos cristãos. Meus irmãos, isso acontece às claras, ao meio-dia, para que ninguém tenha dúvida. Em alguns debates públicos, seja no Congresso Nacional, seja nos poderes executivos, legislativos, que existem os debates públicos, não tenha dúvida de que chamam todas as autoridades vigentes de uma cidade. Eles querem ouvir o engenheiro, eles querem ouvir o advogado, eles querem ouvir os promotores, eles querem ouvir os professores. Mas quando um pastor é chamado, a opinião de um pastor, a opinião religiosa sobre determinado assunto, ela é tida como escória, ela é tida como zombaria. Esse pastor não tem o que dizer para nós, como se nós não fizéssemos parte da sociedade. Lembrando que essa mensagem ela é ao vivo. Hoje é 10/7/2020. Isso quer dizer que nós estamos em plena pandemia. Muitas igrejas permanecem fechadas, as que estão abertas seguem as restrições de quantidade de pessoas, seguem as restrições do álcool em gel, de máscaras e tudo mais. Lembrando que a igreja ela não tem permissão para abrir na sua totalidade. Um número reduzido de pessoas. Só que começaram aqui no Rio Grande do Norte, lembrando que nós somos do Rio Grande do Norte, estou na cidade de Mossoró, começaram a dar previsões para abrir uma série de empresas, uma série de instituições. Previsão para se abrir o shopping, previsão para se abrir o mercado, pasmem, previsão para se abrir motéis. Já existe data para motéis serem abertos, porque entendem que são essenciais para a sociedade. Mas a nossa governadora atual do Rio Grande do Norte nem sequer citou quando se abrirá as igrejas evangélicas. De uma maneira gradual, uma maneira segura e responsável. Nem sequer foi citado. Meus irmãos, o povo de Deus sempre será esquecido pelos poderes vigentes. O próprio Jesus deixou bem claro isso. Como pode se marcar uma data para abrir um shopping onde se aglomera centenas de pessoas, onde o risco de contaminação é altíssimo, se existe realmente essa contaminação em massa, como sempre dizem, e a igreja não? Sabe por que não, meus irmãos? Porque a igreja, para muitos desses líderes, é como uma escória, é algo sem valor, não tem importância nenhuma. Se você achar que essa perseguição religiosa, esse preconceito religioso, acontece só aqui no Brasil, você está enganado.
A igreja do Senhor ainda é perseguida em vários países. Vai pegar uma Bíblia e vai sair de porta em porta, lá em Israel mesmo, lá em Israel. Vai lá na Síria, pega a sua Bíbliazinha, coloca debaixo do braço e bata numa porta do indivíduo e diga: eu quero aqui falar de Jesus, para você ver se você não morre. Eu estou falando hoje. Todos os dias pessoas são mortas por causa da sua fé. Então isso é uma realidade. Elas não são mortas porque fizeram coisas ruins, como roubo, como mentira, como lavagem de dinheiro. Não, elas são mortas e são perseguidas porque são cristãos. Segunda observação do Salmo 129, está aí no versículo 3 e 4. Ele diz: os lavradores passaram um arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Meus irmãos, nós nunca devemos esquecer disso, que o que o inimigo puder fazer conosco, ele vai fazer. A expressão, os lavradores passaram um arado das minhas costas, é uma expressão de agricultura em que se preparam a terra para a plantação, passando metal sobre a terra para cortar a terra. Só que o salmista está dizendo que fizeram isso nas costas dele. Ele está dizendo: eu sofri tanto por causa da minha fé, eu sofri tanto porque sou de Israel, que os inimigos é como se eles estivessem passando o arado nas minhas costas. Eles queriam realmente nos matar, eles queriam calar, roubar, eles queriam silenciar a nossa fé. É essa a realidade que os inimigos do cristianismo sempre fizeram. Mas o versículo 4 ele diz: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Então, meus irmãos, por mais que a perseguição existe, ela também está sob o controle de Deus. Deus é justo e dará paga àqueles que perseguem o povo de Deus. Se não agora, não se preocupe que existe o juízo final. Nós devemos aproveitar essas oportunidades de perseguição e dizer que vale a pena ser perseguido por causa da fé, de que vale a pena ser morto por causa de Jesus, vale a pena entregar os nossos bens por causa da nossa fé. Jesus disse: não tema aquele que pode matar o seu corpo, tema aquele que pode matar o seu corpo e lançar a sua alma ao inferno. A esse vocês devem temer. Foi Jesus que disse, né? Foi Jesus que disse. Isso mostra, irmãos, que a perseguição do mundo, ela é externa para com o nosso corpo físico. Ela nunca pode atingir a nossa alma, a nossa comunhão com Deus, a nossa confiança no Altíssimo, e que mais cedo ou mais tarde Deus fará justiça para aqueles que perseguem o povo de Deus. Essa é a segunda lição do Salmo 129. A terceira e última é que diante das perseguições nós devemos entregar ao Senhor. Exatamente, orar por aqueles que nos perseguem. Apresentar a Deus os nossos temores, apresentar a Deus as nossas angústias. O versículo 5 em diante diz: sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, que não enche a mão do celeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. Versículo 8. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Lembrando que isso é um termo irônico que os inimigos faziam para com Israel. Eles, nem isso nós precisamos dos nossos inimigos. Mas o ponto aqui é esse: não compete a nós fazer justiça com as próprias mãos daqueles que perseguem o povo de Deus. Se nós podemos usar os meios legais para isso, como protestar, participar de reuniões, tentar coibir leis que perseguem a religião em determinado país, isso tudo é legal, tudo isso é comum, não há nenhum problema nisso. Mas que nós nunca devemos usar meios criminosos para defender a nossa fé. Nós não devemos pegar em armas para dizer que nós devemos defender a nossa fé. Pode olhar que o ponto desse salmo aqui, no final do Salmo 129, é entregar ao Senhor. Que Deus faça justiça. Aqueles que nos perseguem, que Deus os quebrante. Que Deus quebrante os corações dos nossos inimigos e os torne em cristãos e torne eles em homens e mulheres de Deus. Lembremos, para concluir a minha reflexão, do famoso Saulo de Tarso. Saulo de Tarso recebeu por parte dos líderes dos fariseus
a autorização para perseguir os cristãos em Damasco. Exatamente, já noutro país. E qual era o propósito do Saulo de Tarso? Era prender, se possível, matar os cristãos. O que Deus fez com esse homem que respirava ameaças e mortes para com o povo de Deus? Deus derrubou esse homem no chão. Deus se revelou a esse homem dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Cristo se revelou a Saulo, de perseguidor da igreja, se transformou no maior apóstolo do cristianismo, o homem que mais espalhou o evangelho sobre o Oriente. Então, meus irmãos, há muitas pessoas que hoje perseguem o cristianismo, zombam do cristianismo, escarnecem da nossa fé, mas amanhã podem se tornar homens e mulheres de Deus. Por isso que nós devemos entender que as perseguições existem. Nós devemos, acima de tudo, aproveitar as oportunidades e falar de Jesus quando estivermos sendo perseguidos. E confiar que Deus fará justiça para todos aqueles que são perseguidos. Mas se nós temos liberdade em nosso país de cultuar a Deus, glória a Deus por isso, por nossa liberdade. Mas muitos outros cristãos do mundo não têm essa liberdade. Hoje o país que mais persegue os cristãos no mundo é a Coreia do Norte. Coreia do Norte não existe igreja, tá bom? Não existe congregação. Toda e qualquer pessoa que fazer um ajuntamento de pessoas contra o governo, elas desaparecem do mapa. E há cristãos lá que precisam todos os dias das nossas orações. Então entendamos que as perseguições elas existem e não vão deixar de existir até Jesus voltar. Enquanto ele não voltar, as perseguições não deixarão de existir. Mas não se esqueça que há uma promessa, que Jesus estaria conosco. Ele colocaria palavras em nossa boca quando nós estivéssemos em uma situação de prisão e tivéssemos oportunidade de defesa. Aí a gente falaria de Jesus, pregaríamos o evangelho e essas pessoas diante de Deus elas se tornam indesculpáveis, porque ouviram a verdade que só Jesus Cristo salva, só Ele transforma, só Ele perdoa pecados. Que Deus abençoe a sua vida, que esse salmo fique guardado em vossos corações. Pode ter certeza, nós somos perseguidos, mas nós nunca seremos derrotados.